Antes de qualquer coisa, eu quero desejar para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que a noite hoje na política está pegando fogo. Gente, é tanta notícia que eu fiquei até confusa para trazer as mais impactantes para vocês. Ao começar por uma, primeiro-ministro acaba de revelar que queriam matar Trump. Sim, tudo isso e muito mais eu vou trazer nesse vídeo para vocês. E mais, vocês acreditam que as narrativas do ministro Alexandre de Moraes estão caindo por água abaixo? E agora tem mais uma possibilidade de acabar de vez com essa narrativa? É isso mesmo, mas não é só isso não. Luiz Inácio Lula da Silva do PT está desesperado. Uma verdadeira tragédia para o PT acaba de acontecer. O Congresso brasileiro vai com tudo para cima de Lula e pode sair até impeachment. Será uma traição? Segundo informações, Lula foi traído dentro da sua própria base de governo. Mas a cereja do bolo vem mesmo no momento que um aliado de Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, vai fazer uma revelação estarrecedora sobre as eleições. Não tô falando das eleições de agora, não. Eleições passadas, da interferência da China. Gente, isso vai dar o que falar. E segundo informações, já tem muito peixe grande aqui, ó, desesperado com essas notícias, que pode acabar de vez com toda essa narrativa da esquerda. É isso mesmo. Mas vocês acham que acabou? Não, não acabou. Natuza Neri acaba de sofrer um acidente, sim. E mais, jornalista da Globo acaba de ser internada às pressas. E ainda tem um jornalista da Globo detonando com Natuza Neri. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E ainda Bolsonaro revelando uma verdadeira bomba que, segundo informações, gente, deixou Moraes bem furioso. Não só ele, como Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E vocês vão entender através desse vídeo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Ah, já ia me esquecendo. Lula acabou de ter uma derrota devastadora. Sabe aquelas derrotas que deixam o PT desolado? Foi essa. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Como eu disse pra vocês, são tantas notícias que fica até difícil da gente preparar as mais impactantes para vocês. Mas eu acredito que eu consegui. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Olhem o que aconteceu em plena Rede Globo. Será que eles não estão mais ganhando Pix? Vejam isso. Tem um freio ali, numa recuperação leve que a gente vinha vendo mais ou menos no meio de abril, mas aí veio o INSS, travou essa leve recuperação. Mas me chamou a atenção na pesquisa essa cisão, esse cisma entre os estratos mais empobrecidos da sociedade e classe média mais ricos. Lula, com as dificuldades, consegue segurar esse bastão aqui entre os eleitores nordestinos e os eleitores mais pobres, mas perdeu bastante na classe média e nos mais ricos. Queria te ouvir sobre isso. Aquela campanha de 89 caberia esse tipo de discurso. Depois de ele ter administrado, ganhou uma eleição em 2002, ter feito ajuste fiscal, ter dado resultado em 2006, ter feito a sucessora dele, ter voltado em 2022, ele fazer esse discurso de 1989 é até assustador. Fazer esse tipo maniqueísta, não, porque com pobre é gasto, com rico é investimento. Não está se tratando disso. E ele sabe disso. Natuza, há pouco mais de um ano, teve uma conversa do presidente Lula, aqui em São Paulo, com vários economistas, inclusive Fernando Haddad, inclusive Gabriel Galípolo, inclusive Manteiga, Beluso, que são desenvolvimentistas, e todos alertaram para a questão fiscal. Eu lembro bem dessa reunião. Todos alertaram. Hoje, um interlocutor muito próximo do presidente Lula me alertou sobre esse encontro. E ali ele sai contrariado com todos. E fica irritado com todos. E o que a gente está vendo é o Lula com essa cabeça de irresponsabilidade fiscal. Ao prejudicar é justamente quem ganha menos.
a irresponsabilidade fiscal, ela atinge o Brasil como um todo, o setor produtivo, o setor financeiro, mas principalmente quem sofre com inflação, quem não tem como se proteger. O empresariado vai ficar, botar o pé no freio, vai deixar de fazer um novo investimento. Agora, quem vai sofrer mesmo é justamente aquele que depende de emprego, aquele que depende de salário, aquele que tem preocupação com a inflação, porque isso aumenta o preço do serviço, o preço dos alimentos. Então, é um discurso que assusta do presidente Lula. De fato, você tem no Congresso Nacional um esgotamento de medidas para aumentar impostos. O governo tem que fazer dever de casa, o Congresso tem que fazer dever de casa, o Judiciário tem que fazer dever de casa, todo mundo tem que se juntar e dar a sua cota de sacrifício. Mas isso ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. É preciso. E não vai fazer agora, porque esses economistas alertaram Lula há mais de um ano, porque era o momento para fazer. Não dá o arcabouço fiscal, ele não fechava o cálculo, porque a despesa continuava crescendo, não tinha um limitador para essa despesa. Então, existia uma falha ali. Era preciso implementar medidas mais duras. E isso chegou a ser alertado lá. E o presidente Lula foi contra, com esse tipo de discurso populista. É um Lula palanqueiro. Ele está falando como já tivesse numa eleição. E ainda tem que administrar 1 ano e meio de governo. Então, isso preocupa esse tom hoje do presidente Lula. É por isso que o Congresso já se manifestou e mandou um recado para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Olhem isso. Câmara dos Deputados dá recado a Lula, chega de invadir o processo legislativo e tenta impor aumento de impostos. Vai decreto. Olhem isso, gente. Presidente, acabou a urgência para acabar com esse aumento do imposto do IOF e foi aprovado por 346 votos. 346 é mais do que o necessário para o impeachment de um presidente da República. Portanto, senhor presidente, esta Câmara aqui está mostrando que não se pode tolerar uma invasão no processo legislativo como Lula está toda hora fazendo. E Vossa Excelência pautou, como foi acordado com os líderes, o requerimento de urgência e agora vamos ao mérito. Chega desse desgoverno, chega de aumento de impostos, está na hora de botar a conta em dia, cortar gastos, vender o que não tem que estar na mão do Estado e fazer com que esse Brasil volte a ser decente. Muito obrigado, senhor presidente. Impeachment já! Esse plenário, presidente. É sobre isso, né, gente? E agora, olhem essa notícia. Mais de 60% dos votos pela urgência da derrubada da IOF vieram da base do governo Lula. É isso mesmo. A aprovação da urgência da matéria ocorre em meio impasse entre o Legislativo e o Executivo diante da elevação das alíquotas do IOF. Em uma derrota para o governo Lula, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou com urgência do projeto que derruba o decreto que reajustou alíquotas de impostos sobre operações financeiras, a IOF. Mais de 60% dos votos favoráveis vieram do partidos da base do governo. Há quem diga que foi traição, mas tem mais. O Congresso agora reagiu e olha o que disse o deputado Zucco. E ainda hoje, não percam revelações bombásticas, gente, sobre as eleições. Mas olhem isso. Hoje pela manhã nos reunimos com vice-líderes da oposição e o presidente da Câmara, Hugo Mota, em pauta a votação do PDL que suspende o decreto da IOF. Tá todo mundo aí? O gesto que o presidente Hugo Mota fez para com a oposição. Nós temos aqui deputados que são lideranças nos seus estados, que estão aí capitaneando possíveis, inclusive, senadores, governadores, ou seja, formadores de opinião que tiveram a consideração por parte do presidente em vir aqui na nossa reunião de terça-feira. Já ficou acordado que ele irá nos receber semanalmente, então isso foi uma conquista também na parte de hoje, fruto do trabalho desses guerreiros aqui. E digo guerreiros pelo Brasil. A questão do IOF, já iniciando a resposta, é uma coisa muito pontual. Não existe um projeto de desenvolvimento econômico por parte deste governo. Existe um confisco
uma arrecadação, sem nenhum tipo de análise de corte de gastos. Sobre esta pauta do IOF, ficou acordado que hoje teremos uma conversa informal, mas que amanhã teremos uma reunião provocada justamente pela votação de ontem, com os líderes, visando inclusive a possibilidade de pautarmos o mérito deste PDL de urgência, né? A urgência do PDL. Enfim, então na questão que se trata o IOF, foi muito boa. A gente escutou por parte do presidente que a resposta no plenário da votação já diz o que o Congresso pensa sobre aumento de impostos. Não vamos permitir mais nenhum tipo de ação nesse sentido. A gente vai conversar hoje com os líderes, mas amanhã, de uma forma organizada, essa reunião que será convocada pelo presidente Hugo Mota, também irá ser pauta esta questão do resultado da urgência do IOF. Falamos também sobre a questão da CPMI do INSS, que deve ser lida hoje. Temos aqui uma liderança, que é o Coronel Crisóstomos, que atuou junto à CPI. Falamos que não pode ser uma CPMI chapa branca, ou seja, não pode ser uma CPMI com integrantes governistas. Tem que ter ali deputados e senadores que queiram entender o todo, seja da gestão anterior, de outros governos, mas não que fique fazendo o faz de conta. Também tivemos o compromisso do presidente Hugo Mota de que não será uma CPMI composta por deputados e senadores governistas. Mais uma vitória da reunião de ontem. Falamos, logicamente, que precisamos avançar na pauta da anistia, não caímos em muitos detalhes, mas ele vai avançar, está avançando, e também sobre as prerrogativas dos parlamentares. O deputado Gustavo Gayer deixou muito claro que existem aí dezenas de parlamentares que, usando o artigo 53, né, usando o plenário, muitas vezes chegam a ser julgados ou estão sendo julgados pelo Supremo ou outras instâncias. Isso aí é inadmissível. Ele também se sentiu sensibilizado e vai, né, avançar junto a um diálogo ao Supremo. Isso são pautas que foram tratadas. Algumas a gente vai priorizar permanecer entre nós mesmos e eu espero, né, que esse diálogo com o presidente Hugo Mota permaneça. A gente saiu hoje muito contente da conversa que tivemos, falamos do apoio que fizemos a ele desde o início e que, logicamente, as expectativas que temos em relação à sua gestão têm que avançar dentre essas pautas que falamos. Pois é, né, gente? Como vocês podem ver, eles estão partindo com tudo, tanto para cima do governo e agora também, segundo o deputado Zucco do STF, para acabar de vez com esse absurdo dos parlamentares não poder parlar, que é o que eles vieram para fazer, representar o povo brasileiro. E agora, gente, olhem esta notícia diretamente dos Estados Unidos sobre as eleições, interferência e muito mais. Mas antes, eu vou trazer para vocês a fala de Bolsonaro que causou grande abalo no STF. Olhem isso. E também no governo Lula. Muita gente importante. Vice-prefeito de São Paulo, na minha cota, vai lá hoje. O pai da minha vice-prefeito. Levanta aí o Lula. O Lula também aqui também. 70 anos hoje. Nosso prefeito Tupã, nosso presidente da Assembleia, meu capitão não é moderno, Tarcísio. Não é moderno. Nosso vice-governador, o Vinícius, o pai dele é meu colega da academia lá em Resende. Nosso capitão Augusto, moleque do parlamento, muita gente importante aqui. Eu cumprimento todos vocês. As coisas acontecem na vida da gente. É só que deve conhecer. Do outro lado, né? Vado Oliveira, sai de lá pro mundo. E certas coisas não sabe como acontece. Só Deus explica uma sobrevida, um mandato. E mais difícil que o mandato é como você vai preencher os espaços. Se a gente não preencher os espaços com bons nomes, o pessoal ruim toma conta. Eu tenho dito, já sabe, que me dê 50% da Câmara, 50% do Senado que muda o Brasil. Outros 50% fica com o PSD, fica com o PR, tá? Fica com os partidos aí. Dizer a vocês que o Brasil tem jeito. Se não tivesse jeito, eu ia jogar na toalha há muito tempo.
Eu duvido quem no Brasil foi mais perseguido do que eu. Mas vale a pena. Nós temos que enfrentar os desafios. Nós mexemos com o sistema podre, carcomido, mostrando a vocês o que é o Brasil, o que é a nossa bandeira verde e amarela, nosso hino, família, a importância da liberdade. Alguns achavam que a liberdade está aí. Não, não está aí não. É o lado mais frágil de uma democracia. E tantas outras coisas. A inocência de crianças em sala de aula é o básico, mas é o básico nosso. Quando eu pergunto para as pessoas, qual é o teu patrimônio? Mas não tem. Não tem o quê? É teu filho, pô. Nós queremos que teu filho seja melhor que você, que a tua filha seja melhor que a mãe dela. O Brasil tem jeito. Costumo dizer que aqui é a... É isso, se Bolsonaro conseguir metade do Senado e metade da Câmara, ele muda esse Brasil. E a gente já sabe como, né? Acabando de vez com esses absurdos que estão lá no STF. E agora, olhem esta bomba diretamente dos Estados Unidos. Relatório do FBI mostra que China interferiu nas eleições americanas de 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir, né, para provar. E o resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir, né, para provar. E logo depois disso, a gente teve aquele documentário, né, 2000 Mills, que é um documentário que prova questões de fraude eleitoral. Aí agora, a gente tem o FBI, que entregou ao Congresso americano um relatório onde mostra a China produzindo carteiras de motorista e cédulas eleitorais falsas nas eleições de 2020. E à época, todo mundo zombou. Todo mundo. É sério. Até amigos meus de direita falaram assim, pô, não, isso aí é muito... Você não pode postar um negócio desse. Eu sabia quem foi que me passou a informação. E aí, tá aí a prova. Não, volta lá, produção, rapidinho. Porque nos comentários, eu coloco o tweet do Kash Patel. Aí tá ali. Hoje, o Kash Patel publicou. Aí pode clicar na imagem. Essa é a publicação do Kash Patel. Pode colocar em tela inteira, o pessoal poder ver. A publicação do diretor do FBI afirmando. Ele mesmo publicou isso, porque a imprensa está absolutamente calada. Então isso aí é o diretor do FBI, o atual diretor do FBI, o diretor Kash Patel, ele afirmando isso. Né? Ou seja, a China interferiu nas eleições dos Estados Unidos e ele agora está provando isso no Congresso. Ele viu esse relatório, há uma comissão no Senado americano investigando sobre isso. E aí alguém perguntou assim lá no meu Instagram, né? Alguém falou assim, tá, mas como é que então Trump ganhou as eleições de 2024? E a frase, né, que foi muito utilizada aqui nos Estados Unidos, eu e o Max comentamos muito sobre isso, too big to rig. O que significa isso? Grande demais para fraudar ou grande demais para roubar. Em 2018, o Bolsonaro teve um apoio muito grande. Em 2016, o Trump teve um apoio muito grande. E o que minou o apoio do Bolsonaro? E agora vocês vão entender a quantidade, né, de difamações que são lançadas contra o Bolsonaro. Porque é comum, eu vejo isso com frequência, você ter uma diminuição não dos apoiadores do Bolsonaro, mas dos visitantes, os turistas das eleições, os turistas das preocupações do Brasil. Os caras que estão preocupados com o show da Madonna, show da Lady Gaga, se o MC Pose do Rodo está preso ou não. O pessoal que está preocupado com coisas absolutamente fúteis no Brasil, essas pessoas acabaram votando no Bolsonaro em 2018 e acabaram, aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa, o mesmo fenômeno, acabaram votando no Trump em 2016. Só que essas pessoas não votaram no Trump em 2020. E isso aqui nos Estados Unidos. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Essas pessoas, elas conseguiram ser minadas. Então, o que você ouvia com relação ao Bolsonaro? Era frequente isso. Bolsonaro não ajudou as pessoas com a vacina. Bolsonaro não soube lidar com a pandemia. O Bolsonaro é responsável pela morte do meu pai. O Bolsonaro é responsável pela morte do meu tio. O Bolsonaro é responsável pela morte de fulano de tal, que estava com Covid. A minha mãe ficou com depressão por causa do Bolsonaro não ter cuidado da pandemia. Ou você ouvia muita gente falando assim, o Bolsonaro zombou demais numa situação muito difícil. E aí, eles foram minando com essas mentiras o governo Bolsonaro durante 4 anos seguidos, desde o dia 1. Né? A coisa piorou no meio do caminho, né? E foi aqui, ó, no meio da administração Bolsonaro, você teve uma campanha voltada para colocar o Bolsonaro como o homem responsável pelo vírus, o homem responsável pela proliferação do vírus, o homem que não cuidou do vírus, porque cloroquina não ajudava em nada, porque, que mais? Enfim, aquelas coisas todas que a gente já sabe.
Eles conseguiram minar o apoio do Bolsonaro, e aí aquele apoio satélite, que é o apoio da massa, né? Eu quero muito que vocês entendam isso. Vocês não são essas pessoas que estão aqui, né? O apoio satélite numa eleição. Vocês estão no core. Vocês todo dia querem saber de notícias. Vocês todo dia querem aprender mais. Vocês todos os dias querem estudar, não só política. Vocês querem aprender sobre história. Vocês querem aprender sobre filosofia, sobre teologia. Vocês estão no core. Vocês estão aqui. Ó. Não vai adiantar a CNN inventar uma mentira que vocês não vão cair. Agora, quando sai daqui do miolo, e aí vai expandindo-se a população em geral, perdão, essas pessoas é que são afetadas. São as pessoas que assistem CNN, Globo, leem G1, UOL, Folha de São Paulo. Esse pessoal que tá aqui. E aí tem a camada mais externa ainda. É a galera do Bolsa Família, a galera que não quer saber de nada, a galera que vai pra festinha, se receber uma grana vai pro MST, entendeu? É aquela pessoa que tá completamente fora da bolha mesmo. Esse tá fora total da bolha. Então você tem as pessoas completamente fora da bolha, que não tem noção de nada, os alienados, que são as pessoas que estão no círculo do meio. O que é o alienado? Alien, em latim, é estrangeiro, né? Então, eu chamo de turista, né? Estrangeiro / turista. É o alienado que está ali no círculo do meio, e esse sim, ele vai para lá e para cá. Ele não tem convicção, por isso que ele é medíocre. Medíocre é quem não tem convicção, é quem está no meio. Ele não é nem cá, nem lá. Ele não é nem quente, nem frio. Por isso que ele é vomitado no dia do juízo final. O senhor falou isso, nem ou quente ou frio, mono, eu vomito. Mas ó, em relação a essa notícia, bom, Caspatel, eu li hoje, vamos lá. O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta do Povo, depois os portais G1, Metrópolis, Poder 360, CNN Brasil e UOL. Nem é quente, nem é frio. É morno. E o morno, a palavra de Deus é clara, ele vomita. E agora, olhem esta notícia. Benjamin Netanyahu diz que Irã tentou matar Trump 2 vezes. Primeiro-ministro israelense deu declarações à emissora Fox News. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o Irã foi responsável por 2 tentativas de assassinato contra Donald Trump. Na campanha eleitoral de 2024, ele deu declarações à emissora Fox News. Essas pessoas que gritam, aspas, morte à América, fecham aspas, segundo Benjamin Netanyahu, tentaram assassinar o presidente Trump 2 vezes, falou ele. Segundo Netanyahu, Trump é alvo principal do Irã. Aspas, eles querem matá-lo, ele é o inimigo número 1. Ele é o líder decisivo. Ele nunca seguiu o caminho que os outros seguiram para tentar negociar com eles de forma fraca, dando-lhes basicamente um caminho para enriquecer urânio, o que significa um caminho para a bomba. Enchem-os com bilhões e bilhões de dólares. É isso mesmo, gente. Agora, olhem esta notícia. Natuza Neri sofre acidente nos estúdios da Globo News. A jornalista foi hospitalizada, mas passa bem. Nesta segunda-feira, a jornalista Natuza Neri foi hospitalizada após sofrer um acidente durante a gravação do podcast O Assunto. A apresentadora da Globo News foi atingida na cabeça por uma barra de ferro. Ficou tonta e precisou ser levada ao hospital. Apesar do susto, ela passa bem. Segundo a assessoria da Globo, Natuza teve um incidente antes do início da gravação. Foi atendida rapidamente e não participou do podcast nem apresentou a edição das 18 horas da Globo News. A previsão é que ela retorne às suas atividades nesta terça-feira. Vocês viram que Camarote falou para Natuza Neri? Nem mesmo aqueles que mais passam pano para a Lula estão suportando o governo. E agora, olhem essa notícia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só, por favor, não esquece de compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo vídeo.